Valendo! Vamos lá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver nos assistindo. Vamos para a parte 3 do nosso conteúdo de climatologia, aqui no projeto Emancipa Rio, Polo Nova Friburgo. Eu sou o professor Arthur Schultz, trabalho com geografia aqui com vocês. Então, vamos lá. Temos aí mais um pedaço de aula para a gente assistir e comentar. Preparei mais uma vez o slide aqui para vocês, vou colocar na tela. E vamos embora para o conteúdo. Tá aí nosso banner inicial. Eu sou o professor Arthur Schultz, aqui do Polo Nova Friburgo. Vamos que vamos. Vamos lá, então, dando sequência aqui no nosso estudo de fatores climáticos e elementos climáticos, que é a primeira parte. Primeira parte geral, né? É a terceira parte de vídeos que eu estou postando. Mas é a primeira parte geral do estudo de climatologia. Nós já finalizamos a parte de fatores climáticos. Então, quem porventura aí está chegando agora direto na parte 3, volta aí, entra e acessa o canal aí embaixo, procura pela parte 1, pela parte 2, no qual a gente tratou dos fatores climáticos, e agora a gente vai para a parte dos elementos do clima. Isso aí vai ser bem rapidinho. Vou dar algumas explicações mais aprofundadas sobre umidade do ar e precipitações, mas de restante é tudo rápido mesmo, só para a gente conhecer e saber quais são os elementos do clima. Antes de começar, então, lembrando, quem ainda não é inscrito no canal, clica aí no botão de se inscrever e dá o like de uma vez, antes que esqueça. Aperte o sininho das notificações, compartilhe com os amigos, comenta aí. Se tiver alguma dúvida ao longo da explicação também, é só comentar aí embaixo, que nos próximos vídeos eu tento responder. Dependendo, eu faço até um vídeo separado só com respostas das perguntas que forem feitas aí por vocês. Certo? Então, vamos seguir aí. Estamos na parte de elementos do clima. Então, quais são os elementos? Temperatura, pressão atmosférica, umidade e precipitações. Então, a gente falou dos fatores climáticos antes, e os fatores climáticos são aquelas variáveis, né, que influenciam no comportamento da atmosfera, certo? Então, a gente viu lá a latitude, a gente viu a altitude, a gente viu a circulação geral da atmosfera, a gente viu vegetação, relevo, ação humana, vimos maritimidade, continentalidade, correntes marítimas, ou seja, vimos todos aqueles fatores, ou seja, aquelas variáveis que vão influenciar no comportamento da atmosfera. Ou seja, são os fatores que vão determinar os elementos do clima, né? Então, a temperatura vai ser mais quente ou mais fria, dependendo de quais fatores estão atuando sobre o elemento temperatura. Pressão atmosférica, maior ou menor, dependendo dos fatores que estão atuando sobre a pressão. Você tem maior ou menor quantidade de umidade no ar, né? Ou seja, a atmosfera está mais úmida ou mais seca, a depender dos fatores que estão atuando sobre esse elemento. E as precipitações, né? Que aí basicamente chuva, neve, granizo e orvalho, mas a gente vai se ater aqui mais à questão da chuva, porque é o elemento principal da precipitação, né? É o que ocorre mais. E que tem mais ocorrência ao redor do planeta, e aqui no caso, como a gente mora no Brasil, né? A raridade de acontecer neve, por exemplo, a gente tem granizo e orvalho com alguma frequência, mas a chuva é o principal, né? O principal tipo de precipitação que ocorre mais. Então a gente vai se ater mais à questão da chuva. Primeiramente, então, vamos dar aquela passada geral pelos elementos aí. Temperatura, conforme já dito, né, se refere à quantidade de calor aí, ou seja, mais ou menos quente. Esse é um elemento primeiro aí do clima, e é geralmente o primeiro que a gente avalia mesmo, né? A gente quando falou lá de latitude e altitude, os dois primeiros fatores ali, a gente estava tratando basicamente de tentar compreender como há concentração ou dispersão de calor pela atmosfera, o que determina superfícies mais quentes
ou mais frias, áreas mais quentes e áreas mais frias próximas à superfície. No caso da pressão atmosférica, se refere ao peso do ar sobre a superfície. A gente abordou esse conceito algumas vezes falando dos fatores climáticos, e a gente viu que a pressão atmosférica, dependendo dos fatores que estão atuando aí sobre a pressão atmosférica, vai determinar a dinâmica de ventos, né? A dinâmica de deslocamento do ar pela superfície do planeta. Agora a gente faz uma explicação um pouco mais aprofundada com relação à umidade e precipitações. Então, primeiramente, a umidade se refere aí à quantidade de vapor d'água que está suspenso na atmosfera, né? E a umidade vai depender diretamente também da temperatura. Isso por quê? Porque a gente abordou lá nos fatores climáticos sobre temperatura, principalmente quando a gente estava falando de circulação geral da atmosfera, né? A gente viu que quanto mais quente o ar está, maior é a agitação das moléculas ali que compõem a atmosfera, e mais leve ele fica, ele se expande e fica mais leve, né? As moléculas se afastam umas das outras e esse ar fica mais leve. Ao se afastar umas das outras, vamos dizer assim, sobra mais espaço para vapor d'água compor, né? essa atmosfera. E, portanto, a umidade vai depender, obviamente, da temperatura. Quanto mais quente, maior a possibilidade de umidade numa determinada atmosfera, e quanto mais frio, menor. Isso vai impactar também lá na questão das precipitações, ou seja, a quantidade de chuvas vai ser impactada pela temperatura e, consequentemente, pela quantidade de umidade. Então, nós temos aí dois conceitos aí para a gente compreender sobre umidade, que seriam os conceitos de umidade absoluta e umidade relativa. Geralmente a gente ouve falar mais assim quando está vendo o jornal, né? Está assistindo lá o jornal, a moça fala: a umidade relativa do ar está em tantos por cento, não é isso? E por que ela fala da umidade relativa, né? Porque o dado relativo ele se refere ao. A gente já vai chegar lá, né? Se refere à relação entre a quantidade de umidade e o ponto de saturação, mas daqui a pouco a gente trata desse assunto. Primeiramente, a gente precisa observar aí a umidade absoluta. A umidade absoluta é a quantidade de vapor d'água suspenso na atmosfera, com um dado em gramas por metro cúbico de ar, ou seja, para cada metro cúbico de ar, quantos gramas de vapor d'água está pertencendo ali, né, contido na atmosfera, né, quantos gramas de vapor d'água está contido em cada metro cúbico de ar. Essa é a umidade absoluta. Você tem um dado aí, no qual você pega 1 metro cúbico de ar e calcula a quantidade de vapor d'água que está contido ali, né, que está fazendo parte daquele metro cúbico de ar. Já a umidade relativa se refere a essa quantidade de vapor, só que relativa ao ponto de saturação. Então, temos mais um conceito. O que é o ponto de saturação? Aí, o próprio nome já dá uma indicação para a gente, né? É aquele ponto em que há a capacidade máxima do ar de suportar vapor d'água, né? A gente viu que quanto mais quente, mais agitadas as moléculas, mais espaço, né, para vapor d'água compor esse metro cúbico de ar. Só que existe um limite também, né? O espaço suficiente ali para a quantidade de vapor d'água que vai compor o metro cúbico de ar tem um limite, e esse limite é o chamado ponto de saturação, ou seja, é quando um metro cúbico de ar não suporta mais vapor d'água, ele saturou de vapor d'água, ou seja, não suporta mais a quantidade. Quando se atinge o ponto de saturação, o que acontece? Temos as precipitações, certo? Que pode ser naquelas formas lá que a gente viu anteriormente: chuva, neve, granizo, orvalho, enfim, né? As formas como a umidade retorna à superfície, vamos dizer assim, e volta a ser água em formato líquido, né? De volta à superfície do nosso planeta. Vamos dar uma olhadinha então na umidade relativa. Veja bem, aí embaixo aí nós temos um gráfico, né? E o que esse gráfico demonstra para a gente? Justamente o ponto de saturação. Então percebam ali que nós temos aí na parte esquerda, à esquerda aí a linha vertical, que está ali um H, referente à umidade, né? E em gramas por metro cúbico de ar.
E na parte horizontal ali embaixo, nós temos a temperatura em graus Celsius. Então, cada número desse que está descrito aí no gráfico se refere a uma quantidade de vapor d'água em gramas por metro cúbico máxima que cada temperatura consegue suportar. Então, percebam ali, ó, a primeira marcação feita lá no grau zero, certo? Na linha horizontal embaixo. No grau zero, nós temos aí 4,9 marcado, né? Tem um tracinho ali com 4,9 do lado. O que isso quer dizer? Que a 0 graus de temperatura, 0 graus Celsius de temperatura, nós temos aí 4,9 gramas de metro cúbico como ponto de saturação. Então, isso quer dizer que, com 0 graus de temperatura, cada metro cúbico de ar vai suportar, no máximo, 4,9 gramas de vapor d'água. Subindo aí, dando sequência aí na escala, com 10 graus de temperatura Celsius, esse ponto de saturação já vai para 9,4, ou seja, já aumenta bastante aí. Ou seja, com um aumento de temperatura de 10 graus, cada metro cúbico de ar passa a suportar 9,4 gramas de vapor d'água por metro cúbico. Com 20 graus, o dado que nós temos é 17,3, então já aumentou mais uma vez, né? Passa a ser 17,3 gramas de metro cúbico de vapor d'água por metro cúbico de ar. Com 30 graus, 34, ou seja, 34 gramas de vapor d'água por metro cúbico. E com 40 graus ali, tá meio ruim de ver, mas acho que é 59,3 o dado que está sendo fornecido ali para a gente. Então percebam qual é a relação que a gente percebe aí. Quanto maior a temperatura, maior é o ponto de saturação, ou seja, quanto maior a temperatura, mais espaço há em cada metro cúbico de ar para vapor d'água. Então, você tem maior possibilidade de umidade absoluta para cada metro cúbico de ar, conforme se avança na temperatura. Então, temperaturas mais elevadas precisam de mais vapor d'água para se atingir o ponto de saturação. Tranquilo até aqui? Acho que é bem fácil de entender, né? Quando a moça fala lá no jornal, então, a umidade relativa do ar ficou em aproximadamente 80%, né, que é uma umidade bastante elevada, né? O que isso demonstra para a gente? Isso demonstra que a umidade do ar está a 80% de chegar no 100%, que seria o ponto de saturação. Então, isso vai depender da temperatura do dia, e quando ela fala isso, obviamente, ela está falando de uma média de toda a atmosfera, né? As pesquisas, né, que são feitas e os resultados das pesquisas que são feitas para se determinar a umidade relativa do ar, ela é feita como uma média de toda a atmosfera em determinada região, e a gente sabe que a gente viu lá no fator altitude que quanto mais alto, mais frio, não é isso? Então você vai pegar a atmosfera, a parte da atmosfera mais próxima da superfície, ela vai estar mais quente, então uma parte mais alta da atmosfera vai estar um pouco mais fria, outra mais alta vai estar um pouco mais fria, então assim sucessivamente. Ou seja, você pegando uma média de toda a atmosfera, você vai ter uma média de temperatura e logo uma média de umidade relativa do ar para aquela região que está sendo avaliada a umidade relativa do ar, né? Então perceba, você fala assim, então se está com 80% de umidade relativa do ar, então ainda falta bastante para chover, né? Porque ainda falta 20% ainda para chegar nos 100%. Não necessariamente, com 80% de umidade relativa do ar, você tem chance de chuva, porque nas camadas mais altas você vai estar mais frio, e, portanto, se esse vapor d'água atingindo as camadas mais altas, o ponto de saturação lá é mais baixo, né? por ser mais frio. Então, menos vapor d'água vai ser necessário chegar até as camadas mais altas para que haja chuva, né? Então, tentando visualizar aqui, como é que acontece? Você tem micro gotículas, né, que formam o vapor d'água ali, elas estão muito minúsculas mesmo, e elas vão subindo na atmosfera, né? Conforme elas vão atingindo camadas mais frias da atmosfera, o que acontece? Essas micro gotículas vão se juntando, elas vão se agrupando, né? Conforme elas vão se agrupando, chega um momento em que elas formam gotas, né, de água de tamanho e peso suficiente para romper a resistência do ar, e logo elas
voltam a ser atraídas para o centro da Terra pela lei da gravidade e caem na forma de chuva, correto? Então, basicamente, esse é o mecanismo que acontece, né? Ou seja, a umidade, quando se dá a umidade relativa do ar, a gente tem que perceber aí a quantidade de vapor d'água que está suspenso na atmosfera e que pode atingir o ponto de saturação a depender da temperatura e de qual camada da atmosfera que esse vapor d'água está atingindo. Tranquilo? Ficou bem fácil aí de compreender. Se tiver alguma dúvida, por favor, jogue aí nos comentários aí, que depois a gente tenta resolver as dúvidas de vocês. Seguindo, então, conforme a gente tinha falado, a umidade do ar ela é responsável, portanto, pela quantidade de vapor d'água que, atingido o ponto de saturação, se torna chuva, né? Então, a gente vai ver aqui, basicamente, os 3 tipos de chuvas que podem ocorrer, ou seja, a chuva pode ocorrer por três mecanismos diferentes, né? Basicamente. Então, nós temos aí o primeiro mecanismo, é a chamada chuva frontal, ou seja, também chamada de chuva de frente. É aquele encontro de massas de ar de características diferentes, ou seja, uma massa de ar quente e úmida se encontra com uma massa de ar fria e seca. A massa de ar fria, conforme ela vai encostando na massa de ar úmida, ela vai gerando o ponto de saturação para aquele vapor d'água que estava na massa de ar úmida e quente. Portanto, resfriando essa massa de ar quente e a umidade contida nela, você vai tendo o atingimento dos pontos de saturação e, consequentemente, chuva. Como é que a gente reconhece uma chuva frontal, geralmente? É aquela chuva mais fininha, que demora bastante, né? Justamente pelo fato de que o encontro ali das massas de ar, vamos imaginar 2 massas de ar aqui na minha mão, uma fria e seca e outra quente e úmida. Conforme elas vão se encostando, a massa de ar fria vai indo para baixo, né, porque ela é mais densa, né, mais pesada, portanto ela vai indo para baixo, a massa de ar quente vai subindo, e aqui na região de contato entre elas aqui, ó, você vai tendo o resfriamento da umidade que vai gerando a chuva. Então isso vai acontecendo aos pouquinhos, né? Geralmente é aquela chuva que demora, às vezes demora dias, né, fica dias chovendo. Quando a gente percebe então uma chuva mais fina, mas que é demorada, temos a característica de uma chuva frontal, ou seja, de uma chuva ocasionada pelo encontro de massas de ar que vão se interpenetrando uma na outra e gerando o resfriamento para a chuva. Segundo tipo de chuva, chuva convectiva. Eu cheguei até a comentar sobre a chuva convectiva, só não dei nome para ela, né? Quando eu estava falando lá do fator circulação geral da atmosfera. A gente chegou eu lembro que eu tinha passado uns slides para frente, voltei para mostrar, e eu cheguei a falar sobre ela, só não dei o nome, né? Então, o que seria a chuva convectiva? É aquela chuva que se dá pela subida do ar quente que carrega a umidade junto, né? Então, isso se dá em áreas de baixa pressão, correto? As zonas de baixa pressão são aquelas no qual o ar fica leve e, portanto, sobe, não é isso que a gente viu anteriormente. Então, o ar ficando quente, leve e subindo, ele carrega junto a umidade. Ao carregar a umidade, esse vapor d'água, né, que está suspenso, ele vai subindo, e encontra uma camada de ar mais fria. Ao encontrar essa camada de ar mais fria, vai acontecendo a condensação do vapor d'água, que vai se tornando gotículas cada vez maiores. Quando ela ganha peso aí suficiente, ela desce na forma de chuva. A chuva convectiva é também conhecida como chuva de verão, né? Porque se dá por um processo de subida rápida do vapor, né? Então a condensação se dá muito rapidamente, logo forma gotas grandes, né? Então é aquela chuva de verão. Como é que a gente reconhece geralmente então uma chuva de verão? Geralmente gotas pesadas, aquela gota grande que cai, às vezes até machuca, né? Se você estiver na rua na hora, começa aquela chuva do nada, umas gotas grandes, você olha para o chão, chega a pintar rápido o chão com aquela gota pesada, quando bate nas costas, às vezes até dói, né? E é uma chuva geralmente rápida, ela dá aí entre 40 minutos e 1 hora e pouquinho de chuva, bate rapidinho, já finaliza, se a gente comparar com a chuva frontal, né, que demora às vezes dias, né? E uma chuva mais fina, a chuva convectiva é aquela chuva rápida e intensa, né? Dá uma ducha mesmo em cima da gente.
e você consegue observar se uma chuva vai ser convectiva, geralmente quando você olha para o céu e consegue observar em volta das nuvens que você vê céu. Você tem uma nuvem concentrada na parte central, sim, mas na borda você consegue ver céu ainda, né? Quando a chuva é frontal, não, fica tudo nublado, você não consegue ver nada. Você olha para o horizonte assim e é tudo nuvem, né? Justamente porque está ali aos pouquinhos a frente quente e a frente fria assim interpenetrando. Então você vai vendo nuvens daquela que você não consegue ver céu. Já no caso da chuva convectiva, geralmente você olha para cima e vê nuvem, mas se você olhar na direção do horizonte, assim, você consegue ver algumas bordas de céu, né? Justamente porque o vapor d'água subiu naquela região ali, formou nuvem naquela região ali e choveu por ali mesmo, né? É a subida do ar quente úmido que gera a nebulosidade e a chuva, então é a chuva rápida e intensa. Seguindo aqui então para o nosso último tipo de precipitação, nós temos aí a chamada chuva orográfica, que é a chuva que acontece por barreiras de relevo. Lá, quando a gente estava tratando também dos fatores climáticos, a gente chegou a dar uma pincelada nisso aí, quando falamos do relevo como um fator climático. Falamos aí de barla-vento e soca-vento, lembra? Quem não lembrar, então, volta lá no vídeo. Está na parte 2 do vídeo, a gente tratou do relevo como fator climático. Então, como é que funciona? Você tem uma massa de ar quente e úmida que está fazendo a sua progressão em direção a uma área de baixa pressão e no meio do caminho ela encontra uma barreira de relevo, né? Então essa barreira de relevo vai fazer o que com a massa de ar? Vai desviá-la para cima. Ao desviá-la para cima, o conteúdo de umidade que está nessa massa de ar úmida encontra um ambiente mais resfriado, porque quanto mais alto, mais frio. É isso? Então, ao encontrar uma atmosfera mais resfriada, o conteúdo de umidade dessa massa de ar vai gerar a condensação e a chuva numa das vertentes aí da barreira de relevo, conhecida como barlavento, né? É o lado da montanha que chove, né? Que recebeu a massa de ar e gerou a chuva, e o outro lado, portanto, é o lado sotavento, no qual a massa de ar já vai chegar seca, porque ela vai ter perdido o conteúdo de umidade, ou pelo menos a maior parte dele, a barlavento, né? Na primeira parte dele. Correto? E um detalhe importante aqui para a gente não. A gente já aproveita e já mistura com outros conteúdos aí, até da geologia. A gente pensa, mas como é que eu vou decorar esse nome? Orográfica, o que isso quer dizer? Né? Então, esse termo aí, para a gente não esquecer, é chuva orográfica, também conhecida como chuva de montanha. Né? Pela imagem ali, tá fácil de ver. Né? Então, você vê um acidente de relevo ali, né? Ou seja, uma montanha com a chuvinha passando ali e tal. Mas o termo orográfico, às vezes, causa confusão, e ele deriva lá da geologia. Né? Na geologia, a gente estuda que o nosso planeta, né? ele, ele é formado aí. Aqui em climatologia, a gente trata da atmosfera, né? Que é essa camada de ar que envolve o nosso planeta. Mas a camada de baixo aqui dos nossos pés, que é o chão, ela é uma camada toda descontínua, né? Vocês já estudaram isso algumas vezes aí, e a gente sabe que essas placas descontínuas que formam a superfície do nosso planeta são chamadas de placas tectônicas, não é isso? E elas se movimentam, né? Elas são dinâmicas, não fica paradinho, não, são dinâmicas, vão se movimentando, e da movimentação dessas placas tectônicas, nós temos que em alguns trechos da superfície do planeta, essas placas se chocam assim, umas contra as outras, em outros trechos elas, em alguns outros trechos elas se afastam, em alguns trechos em que elas se arrastam, vamos dizer assim, umas nas outras, né? Então você tem os chamados movimentos orogenéticos. O que isso quer dizer? Vem lá de orogênese. O gênese, a segunda parte da palavra, né? Gênese vem, quer dizer origem, né? E o oro quer dizer montanha. Portanto, movimentos orogenéticos são movimentos que dão origem a montanhas. Então, imagina que um movimento de placa aqui, ó, você tem uma placa e outra placa. Se elas se chocarem, o que vai acontecer? Uma vai empurrar a outra, você vai ter formação de montanhas, certo? Se elas se afastarem, o que você vai ter? O magma que está aqui por baixo, ele vai surgir e vai formar montanhas, né? Então, tanto o movimento tanto o movimento de placas, de choque de placas, de conflito de placas, quanto o movimento de afastamento de placas são movimentos orogenéticos, porque eles são formadores de relevo, eles são formadores
de montanhas. Então, daí vem o nome para chuva orográfica, ou seja, chuva orográfica ou chuva de montanha. Tranquilo? Pô, moleza, gastamos aí 25 minutos para finalizar essa parte, então, parte 3, e já vou me preparar aqui para gravar a parte 4 para vocês. Tranquilo? Qualquer dúvida, gente, só jogar aí nos comentários. Para quem esqueceu lá no início de dar o like, se inscrever no canal, fala, não, gente, a hora é essa. Entra aí, dá like, comenta, compartilha com os amigos e vamos fazer o conteúdo chegar ao máximo de pessoas possível para fortalecer o nosso projeto Emancipa Rio. Estamos falando aqui do Polo Nova Friburgo. Abraço, gente, e até a próxima. Valeu!